estão punidos. Então eu queria pensar com vocês isso hoje. Eu queria ler com os irmãos dois textos. Nós vamos abrir já os dois para poder adiantar. O primeiro é Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, o versículo 1 em diante. E o segundo texto que nós vamos ler é 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 1 também em diante. Romanos 13 e 1 Timóteo 2. Eu vou começar a ler, depois um irmão e assim por diante, tá bom? O versículo 1 de Romanos 13 diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem, foram por ele instituídas. Porque ela é ministro de Deus para ter o bem, mas se fizerem mal, temos, pois, não tal debaldes a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar quem faz o mal. Verso 5 diz: é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque somos ministros de Deus, atendendo sempre a sua lei. Pagai a todos o que é devido, a quem é tributo, a quem encobre, e a quem respeita, e a quem honra. Vamos ler juntos esse último verso? Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Glória a Deus. Segundo texto que nós vamos ler está 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 3. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 3. Versículo 1 diz o seguinte, capítulo 2, 1 Timóteo: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Juntos o verso 3: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Deus querido, que na nossa meditação, no nosso estudo dessa noite, o Senhor possa nos conduzir, abrir nossa mente, nosso coração, para que possamos colocar em prática, Senhor Deus, tudo aquilo que nós vamos aprender nesse instante. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. No dia 28 de outubro, eu acho que foi às 8 da noite, não estou bem lembrado, nós tivemos um resultado. Foi isso? O resultado do dia 28 de outubro do ano passado foi que o deputado, ex-militar do Exército, chamado Jair Messias Bolsonaro, era eleito o novo presidente da República. E os irmãos que assistiram, ou até mesmo que acompanharam a eleição, lembram que naquela noite do dia 28 houve muita comemoração do país afora. Você estava assistindo a TV, você viu, né, que lá
lá em frente à casa dele, lá no Rio de Janeiro, né? Formou-se uma multidão, teve festa em outras capitais do país, aquela coisa toda. A nação brasileira comemorou. Como também, se o concorrente, né, o outro candidato tivesse ganhado, também haveria comemorações por parte daqueles que votaram naquele candidato. Mas o que eu quero destacar é que houve comemorações pela eleição do Bolsonaro como presidente da República. O que acontece? Quando nós olhamos Romanos 13 e 1 Timóteo, nós vemos que a eleição, no nosso caso aqui o Brasil, que é um país republicano, é um país que nós não temos uma monarquia parlamentarista, portanto nós não temos rei, certo? E nós também não somos um parlamentarismo, então nós não temos aqui governando o país um primeiro-ministro, como acontece em Israel, como acontece na Itália, Portugal e outros países. Nós temos aqui como chefe de Estado, chefe que representa o país, e como chefe de governo, aquele que governa, esses dois poderes na mão de uma só pessoa, que é o presidente da República, tá certo? Então, o que nós olhamos é que nesse sistema que nós temos, aí nós temos, né, presidente da República, no poder executivo, governadores, prefeitos. No poder legislativo nós temos lá, começando lá da Alta Corte, lá, né, de Brasília, nós temos senadores, deputados federais, aí quando chega nos estados, deputados estaduais, dos municípios, vereadores. No poder, e nós temos um poder judiciário, onde tem a sua Suprema Corte, que tem como autoridade maior, né, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que, se eu não me engano, hoje é o ministro Dias Toffoli. Aí tem a Suprema Corte, aí tem o Superior Tribunal de Justiça, assim por diante. Aí chegam os tribunais regionais, aí tem os tribunais estaduais de justiça, né? Vai ter os desembargadores e tal, até chegar naquele juiz de primeira instância que atende no município. Você vê que tem uma cadeia de autoridade, né? Até chegar. E todas essas pessoas no Brasil, nós entendemos e reconhecemos como autoridades, quer do poder executivo, quer do poder legislativo, quer do poder judiciário, tá certo? Essas pessoas são autoridades. E o que eu quero destacar é que, às vezes, numa eleição acontece o que a gente quer, e acontece também, pode acontecer o que a gente não quer. Os irmãos concordam comigo? A gente pode assim, rapaz, eu queria ano que vem a eleição de novo, agora é eleição municipal. Eu estava dando uma olhada, aqui em União parece que vai ter aí pelo menos 7 candidatos, pelo menos, em cima da hora vai diminuir, mas até o momento parece que tem 7. Aí talvez o irmão vai querer um, a outra irmã querer o outro e tal, e as pessoas vão escolhendo, ó, queria fulano e tal, e aquele que a gente votou pode ser que não ganhe, não pode acontecer isso? Mas eu preciso entender como cristão, que aquele que não ganhou, é porque Deus não queria. Nós temos que entender, principalmente nós que somos membros aqui da Siló Igreja Cristã, que embora, né, João Paulo, sendo-nos uma igreja arminiana, esse pastor aqui que vos fala, um arminiano de 4 pontos, mas nós cremos na soberania de Deus. Nós não cremos na soberania de Deus como nossos irmãos calvinistas, mas nós cremos numa soberania que, para mim, eu digo que era uma soberania absoluta. O calvinista vai olhar para mim e vai dizer que eu não creio na soberania absoluta, mas eu vou afirmar porque eu penso dessa forma, que a maneira que nós cremos é crer de maneira absoluta na soberania de Deus. É um Deus que tem e faz aquilo que lhe apraz. E o que nós temos que entender é que esse Deus que faz o que lhe apraz, Ele também não só faz a sua vontade, que a gente pensa, né, Mano Carlos, que Deus só faz o que é da sua vontade dentro da igreja. Ó, Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano, mas Ele é soberano na vida do crente e na vida da igreja. É uma verdade? É. Mas Deus não só opera aqui. Deus não é só soberano sobre a história da igreja. Deus, Ele é soberano sobre a história da criação. Hoje, inclusive, nós vamos votar, no culto da noite, votar a falar do credo, sobre a expressão do Criador dos céus e da terra. Esse Deus que é o Criador, portanto, Ele é soberano. E sendo soberano, Ele é soberano dentro da igreja, como também fora da igreja.
tanto dentro da comunidade, do seu povo, como no mundo secular. E isso é interessante porque o nosso Deus, Ele é aquele que levanta reis e derruba reis. Eu acho interessante que na visão, primeiro no sonho, depois na visão que Daniel vai ter, na visão de Nabucodonosor, e eu digo depois naquela visão, né, que Daniel vai ter sobre os últimos dias e tal, nós observamos que Deus estabeleceu, falou ali para Daniel, deu a interpretação a Daniel, sobre conforme ia ser o governo humano nos últimos dias. E se nós lembrarmos aqui do sonho, daquele primeiro sonho de Nabucodonosor, daquela estátua, os irmãos lembrarão que Daniel começa dizendo o seguinte: olha, a cabeça de ouro és tu, ó rei. Quando Daniel diz isso, ele está dizendo que aquela estátua representava os governos humanos que iriam ter até a consumação dos séculos, e que aquela visão se começava, aquele período de fim, né, até chegar aqueles últimos dias, começava, portanto, a partir de Nabucodonosor, porque a cabeça de ouro era quem? Era ele, não era nenhum rei que veio antes dele, era ele, certo? Depois viria um outro reino, não tão glorioso, né, isso que Daniel disse, como o dele, mas também dominaria o mundo, e a gente sabe, né, o rei de Medo-Pérsia, assim por diante. Mas o que eu quero dizer para vocês é que conforme Daniel falou, aconteceu, e está acontecendo. E quando eu digo conforme Daniel falou porque foi dito a ele por quem? Quem foi que disse a ele aquelas coisas? Foi Deus. O que Deus falou a Daniel aconteceu, está acontecendo. E o que nos chama a atenção é, e eu volto para Daniel, que Daniel chega um momento que fala da grande arrogância de Nabucodonosor, vocês devem lembrar disso, já devem ter lido o livro de Daniel, cujo qual o Senhor falou para Nabucodonosor que ele iria se juntar às feras do campo, que ele iria comer, né, grama, ele ia se comportar como um animal. Isso você já deve ter lido lá em Daniel, que é justamente um texto, uma carta, um decreto que Nabucodonosor escreve depois que ele voltou à consciência. Tudo indica que Nabucodonosor deve ter enlouquecido, provavelmente. E depois que ele voltou à consciência, ele reconheceu que não havia outro Deus senão o Deus de Israel. E a gente está falando daquele momento que era o rei mais poderoso, como ele mesmo dizia, né? O rei dos reis, né? Era o rei que tinha domínio sobre outros reis, né? Outros reis. E o que eu quero dizer para vocês, pegando o exemplo de Nabucodonosor, é que mesmo Nabucodonosor tendo todo esse poder, ele não pôde ter poder contra o nosso Deus. Você pega o rei, você pega na verdade esses reis, a história bíblica, você percebe como Deus fez isso. Eu acho interessante que o Senhor falou para Isaías, muitos anos antes do cativeiro, que um dia ele traria Ciro, e ele chama Ciro de meu servo, que iria fazer o que era a sua vontade. Nós sabemos que Ciro foi aquele que dominou a Babilônia, aquele rei, né, Medo-Persa, que dominou a Babilônia, depois ali, né, que derrubou o poder babilônico e instalou um poder mundial. E o nome dele era o quê? Ciro. E diz o texto que ele ficou, né, admirado quando ouviu as profecias a respeito dele, sobre o que o Deus de Israel havia falado, né? Nós sabemos que foi Ciro depois, né, que por via de decreto permitiu que os judeus, 70 anos depois, conforme Jeremias havia dito, olha que coisa, que os judeus, né, a tribo de Judá, o rei de Judá poderia voltar novamente para Jerusalém. Estou citando isso, que são fatores, irmão do carro, políticos, que dependiam de decisões políticas, e nós sabemos que conforme Deus falou, aconteceu. Nós precisamos entender, portanto, que, pegando o caso aqui do presidente da República, é vontade de Deus que o atual presidente que aí esteja onde ele esteja, sentado na cadeira presidencial. Talvez você votou nele, talvez você não votou, quer tenha votado ou não, foi Deus que preparou todas as coisas para o conduzir a essa função, assim como o governador do estado, assim como o prefeito do município. Então nós precisamos entender que é vontade de Deus para que aqueles que estão hoje nos governando estejam nessas posições. E esse Deus a quem nós servimos, ele nos orienta, ele nos manda. Observe bem essa palavra, sujeitar-nos, a, no caso aqui, o presidente,
ao nosso governador, ao nosso prefeito, às autoridades constituídas. É isso, por exemplo, que lá em Romanos diz, né? Todo homem, verso 1, Romanos 13, nós lemos, todo homem esteja sujeito ao quê? Às autoridades superiores. Então, estar sujeito é obedecer, é respeitar, é honrar, tá certo? Nós devemos fazê-lo. E uma das coisas que Deus também nos manda é orar pelas autoridades. Nós devemos orar por eles, nós devemos orar pelo presidente, pelos deputados, senadores, juízes, tantas autoridades do país, enquanto autoridades que são sobre a nação, sobre o estado, sobre o município. Por que é importante nós lembrarmos de orar por essas autoridades? Porque a Escritura afirma que não há autoridade que não proceda de Deus. Não foi isso que nós lemos? Não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem, a Bíblia nos ensina que foram por Deus instituídas. Quando nós falamos de obediência, portanto, a essas autoridades, nós não estamos falando de uma obediência cega. Está entendendo? Olha, a partir de hoje, os crentes, vamos dar um exemplo, não vão poder mais ir para os cultos. Nós vamos obedecer isso? Não. Nós não estamos falando de uma obediência séria. Tanto que Pedro nos orienta, né? Que nós devemos obedecer antes de qualquer coisa a Deus. Que maior, né, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Nós devemos obedecer às autoridades, às leis, enquanto elas não infringem, elas não atacam a lei do nosso Deus. Tá certo? Só para deixar isso bem claro. É importante nós, portanto, entender que o nosso rei, a nossa autoridade máxima está nos céus. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Trindade Santa, né? O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse é a nossa maior autoridade. E a este sim, a este Rei dos Reis, a este Deus, nós devemos obediência sim. Eu não vou usar o termo obediência cega, porque às vezes você pode me entender por outro lado. Mas nós temos que ter a Deus uma obediência irrestrita e incondicional. O que o nosso Deus falar, nós devemos fazer. O que o nosso Deus mandar, devemos fazer. O que Deus ensina pela palavra, devemos guardar. Por quê? Porque segundo a sua santa palavra, nas Sagradas Escrituras, nosso Deus é santo, e toda a sua ordem, toda a sua lei santa é. E aquele que guarda os seus mandamentos, ama a Deus e é santificado por este Deus. É baseado nesta mesma palavra, a palavra de Deus, que nós, portanto, nos submetemos às autoridades. Então, quando eu sou parado numa blitz, eu tenho que falar direito lá com o policial. Às vezes ele está meio ignorante e tal, mas eu vou dar ele um bom dia, vou falar direito com ele, porque querendo ou não, ele é uma autoridade do Estado, e eu tenho que obedecê-lo. Eu tenho ali, lógico, a partir do momento que a abordagem, tudo aquilo ali está sendo feito de acordo com as leis, né? Eu não posso também permitir com que, volto a dizer, infringam-se leis, tá certo? Mas nós devemos obediência sim a essas autoridades, tá certo? Meus irmãos, quanto aos os que nos governam, aí eu cito aqui mais uma vez, né, o presidente da República, o governador do estado, o prefeito do município. Quanto às autoridades que nos governam, nós precisamos entender que, assim como nós, eles também têm o dever de obedecer a Deus e seguir a Constituição e as leis do nosso país. O presidente Bolsonaro, ele precisa entender que ele precisa obedecer a Deus. O governador Renan Filho precisa entender que, antes de qualquer coisa, ele precisa obedecer a Deus. O prefeito Aristide Freitas, o tio aqui, ele também precisa entender que ele precisa obedecer a Deus. E ambos precisam também entender que, além de obedecer a Deus, e aqui é importante, né, a quem que obedece a Deus, vai ser fácil obedecer à Constituição do país e vai ser fácil obedecer às leis que nos regem o nosso país. Aquela autoridade que obedece a Deus, ela vai ser uma autoridade que, por exemplo, não vai roubar. Porque eu pergunto aos irmãos, Deus é a favor do roubo? Não.
Deus, na própria Escritura, Deus ele condena aqueles reis que subjugaram a nação. Deus ele condenava desde o Antigo Testamento os maus reis que governavam de maneira a massacrar o povo, cobrando altos impostos, por exemplo. Então, o nosso Deus, ele é um Deus que quer que essas autoridades também o obedeçam. Eu tenho certeza, e aqui eu coloco com certeza esse ponto, que nem todos aqueles que governam no nosso país creem em Deus, talvez uma minoria da minoria. Então, antes de qualquer coisa, nós temos que pedir para que Deus também salve, converta esses corações, né? Que Deus possa salvar a essas autoridades também, que elas possam se converter, que elas possam entregar sua vida também a Jesus Cristo, porque nós sabemos que se elas assim fizerem, elas vão poder exercer suas funções públicas na direção da palavra de Deus. Os irmãos lembram que no caso do presidente Bolsonaro, as pessoas tinham o costume muito de chamar ele de mito, né? Tinha até uma música, né? O mito chegou, né? Aquela coisa toda. Mas é importante dizer que o presidente Bolsonaro, assim como os outros governadores, prefeitos, não são mitos. Na verdade, essas pessoas que estão hoje em autoridades, no cargo de autoridade, perdão, são gente de carne e osso como nós. No caso do presidente, né? A gente já viu o vídeo dele aí, comendo pão com manteiga, pão com leite moça, né? É gente como a gente. É gente que de carne e osso, que adoece, quer fazer cirurgia, quase morre, não é isso? É gente que chora às vezes pelo filho, é gente que se preocupa com a família, é gente que se preocupa com o pai, com a mãe, são gente como nós. Então, nós vamos entender isso. É gente de carne e osso como nós. Não é também, no caso do presidente Bolsonaro, e eu cito aqui em especial ele porque foi uma política que muito dividiu o país, né? Com aquela, até gente da família ficou brigado. Eu sei de casos aí de familiares que estão sem se falar até hoje por causa da eleição do ano passado. Você já deve ter ouvido aí, principalmente aqui no Nordeste, muita gente diz assim, não, esse homem aí, ele é um besta fera, ele é algo desse tipo. Não, ele também não é. Ele tem sentimentos bons, como nós também. Ele tem família, ele tem amigos, ele até se emociona com seus filhos, familiares e amigos como nós. Assim como nós, o presidente, como o governador, como as autoridades em geral, estão sujeitas às mesmas fraquezas que nós. Os irmãos aqui pecam, os irmãos erram. Eu pergunto, esses que nos governam, será que eles também não podem ter essas mesmas fraquezas? E olha que nós conhecemos a palavra de Deus, e muitos deles não conhecem. Você está entendendo? Então eles também têm essas fraquezas, certo? São pecadores. O que eu quero dizer é que eles também são pecadores. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que essas pessoas que estão hoje em autoridade assumem um desafio, quer na presidência, quer no governo de estado, quer nas prefeituras, assumem o desafio de assumir esses cargos. E no caso em especial do presidente Bolsonaro, ele dizia muito que se ele viesse a assumir a presidência, ele ia ser presidente entendendo que aquilo era uma missão. Ele falava muito isso, né? Uma missão de Deus, que Deus estava dando a ele. Essa palavra do presidente é bom, né? A gente não deve ver ela com maus olhos, não. Se o presidente hoje entender que a função dele é uma missão de Deus, ele vai compreender que ele vai ter que fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Agora, se ele entender que não é missão, que ele chegou ali pelos méritos dele, ele vai fazer conforme lhe der na cabeça, tá bom? É importante também entender que nós não temos como julgar as motivações subjetivas de alguém. Eu não estou no coração do presidente, não estou no coração do Rio, não estou no coração do Renan Filho, eu não estou no coração das pessoas para saber, muitas vezes, se o que elas falaram em campanha era verdade, se não era. Eu posso analisar, né? Tenho que analisar, posso ver se realmente merece um voto ou não, mas eu não tenho como saber a intenção desses corações. O que nós temos, portanto, de fato, é a eleição dessas pessoas. Um dia, no caso do dia 28, foi eleito o presidente Bolsonaro. No dia 7 de outubro do ano passado foi reeleito o Renan Filho como governador do estado.
agora não lembro, né? Mas há quase 4 anos atrás, porque o ano que vem já é eleição de novo, né? Há 3 anos atrás foi eleito o Kio como prefeito aqui do nosso município, né? E esse é o fato. Essas pessoas foram eleitas, admitidas por afetos, desafetos, e o que nesse mar dessas informações que nós estamos analisando, o que deve prevalecer na nossa mente é a soberania de Deus. Senhor, eu não queria que fulano tivesse ganhado, mas se fulano ganhou, é porque está no teu plano soberano. Eu não sei o que a pessoa tem para essa cidade, eu não sei o que a pessoa tem para esse estado, eu não sei o que a pessoa tem para esse país, mas se ganharam de acordo com a soberania do Senhor, porque Deus também está no controle soberano da história, até mesmo das autoridades. Mas é importante que uma coisa, aqueles que se colocam na disputa de um cargo público, eles se colocam pedindo um fardo, e esse fardo, a gente sabe que é um fardo pesado e árduo. Hoje, por exemplo, aqueles que vão se colocar o ano que vem como candidatos a prefeito de município, eu sempre falo isso, ser prefeito hoje o camarada tem que ser meio maluco para querer ser, porque os municípios estão endividados, é muito difícil cuidar da saúde pública do município, os desafios são grandes. Se você pensa, por exemplo, num município como o nosso município aqui, não é um município pequeno demais, mas também não é um município grande, mas ele tem grandes desafios, certo? E às vezes faltam recursos, e às vezes a pessoa tem uma pessoa honesta, está naquele cargo, mas se ela não fizer tal coisa, porque está faltando recurso, o pessoal diz o quê? Está roubando, né? E tal. Eu digo isso porque, conversando com a minha sogra, meu falecido sogro, ele foi prefeito na cidade de Bateguara, e a minha sogra está de prova que ele foi um homem honesto quanto esteve do poder executivo. Ele não pegou nada que não fosse dele. Ele viveu ali, né, enquanto prefeito, o salário que ele recebia. Mas ela fala que nesse meio tempo ele trocou a casinha que ele tinha, foi para outra casa. Aí quando ele trocou de casa, um município muito pequeno como Bateguara, o pessoal já falou o quê quando o carro estava roubando? E foi aquela coisa toda e tal. Então existe isso, né? Então ano que vem essas pessoas se colocarão para serem candidatos a vereador, candidatos a prefeito. Elas precisam entender que quando elas saem pedindo voto, quando elas estão pedindo esse voto e nós damos esse voto a essas pessoas, elas estarão, se elas vierem a ganhar, carregando sobre si um fardo grande, porque nós entendemos que é difícil. Se for ser honesto, se for fazer realmente o que tem que ser feito, é um fardo pesado, está entendendo? Entendendo isso, nós também devemos orar pelas nossas autoridades neste sentido, para que Deus dê sabedoria, para que Deus possa conceder a eles a condição, a graça de poderem exercer os seus cargos em favor da população, de acordo com a vontade de Deus. Podemos, portanto, meus irmãos e irmãs, escolher entre duas atitudes para com aqueles que estão em cargos de poder, quer o presidente da República, quer o governador do estado, quer o prefeito do município. Nós podemos ter duas atitudes. Primeira, sujeitarmos. Segunda, resistir. Ser alguém que venha resistir ao governo dessas pessoas. Se amarmos a Deus, outra opção nós não temos, senão nos submetermos ao governo daqueles que estão hoje em autoridade, honrando o presidente, honrando o governador, honrando o prefeito, orando por eles, e se possível, com eles. Já pensou? Se um dia você se deparasse com essas autoridades, não tenha vergonha não. Se essa pessoa está no cargo de poder e vier falar com você, faz o seguinte: olha, prefeito, no nosso caso aqui é mais fácil encontrar o prefeito, né? Tudo bom? Prefeito, eu queria fazer uma coisa. O senhor aceita uma oração? Deixa eu orar por você, para que Deus possa te abençoar, que Deus possa abrir tua mente, que Deus possa dar uma bênção para que você possa governar esse município em favor da população tão necessitada que é, né? Então, vamos orar por eles. Se um dia tivermos a oportunidade de orar com eles, oremos sim. Nós pudermos um dia elogiá-los em seus acertos,
Vamos elogiar. Olha, o prefeito Kio fez isso aqui, isso que o prefeito Kio fez foi bom. Eu nunca vou pegar aqui o caso, né? Talvez tenha um candidato X que eu não votei, mas ele ganhou. Se ele ganhou, eu tenho que elogiar aquilo que ele está fazendo, que eu entendo que é bom para o povo. Mas também, aquilo que for mal feito, aquilo que for errado, eu tenho que reprovar. Olha, o fulano de tal, ele roubou uma verba. Eu tenho que, como cidadão, como cristão, reprovar. Olha, isso que você fez está errado, isso que foi feito está errado. Mas se ele está fazendo uma coisa boa, também eu tenho que elogiá-lo. Por exemplo, eu achei uma coisa boa, não sei quanto gastaram, espero que tenham gastado de maneira honesta, mas eu achei uma coisa boa para a nossa cidade, aquela pracinha ali, aquilo que foi feito na entrada ali dos terrenos. Torço para que o que o prefeito fez ali naquela entrada, ele faça na Tumilto Pereira aqui também, para melhorar a qualidade do trânsito aqui na nossa entrada, né, e tal, melhorar. Então assim, as coisas que são boas nós temos que elogiar, as coisas que são ruins nós também temos que reprovar. Nós devemos encorajá-los, animá-los, apoiá-los e cooperar com eles na busca de soluções para os diversos problemas que existem no nosso país, no nosso estado, no nosso município, e problemas que ainda virão. Por exemplo, agora nós temos visto aí, está aparecendo essa roncha de óleo, né, nas praias. Aí tem gente que tem as duas atitudes, tem duas atitudes. Tem gente dizendo, óleo na fita dele vai fazer. Isso é culpa do presidente. Aí tem outro que vai falar, isso é assim mesmo, não sei o que e tal. Nós como cristãos, nós devemos fazer o seguinte: se você tiver acesso, se você tiver conhecimento de causa, vai lá, manda um e-mail para alguém lá, manda um e-mail lá para a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, né, para a ANA, que se não me engano, manda para esse Ministério do Meio Ambiente e tal. Mas se você não tem conhecimento, se você não pode ajudar com o teu conhecimento, faz o seguinte, olhe. Eu não sei se você já pararam para fazer isso, irmão. Eu acho incrível que o irmão André da Portas Abertas dizia isso, diz isso, né? Você acha que no programa de TV, você viu a situação lá, anote seu caderninho e depois, se tiver um tempinho, olhe. Quem aqui já orou, Senhor? Abençoa esse problema aí, resolve isso aí, porque tem muito pai de família que precisa pescar. E se a poluição atingir muito aí os mares, vai dificultar para esse povo poder ter a sua pesca. Tem gente que precisa de uma praia lotada para vender o sorvetinho dele, vender um acarajé, para poder manter a família. E tem muita gente que está ali que é teu servo. E se tiver a poluição, o pessoal não vai para a praia. Não vai poder ir para a praia, então não vai ter cliente para ele. Né? Nós devemos orar. Senhor, tem esse problema aqui na saúde pública. Às vezes acontece, né, onda de, como daí, né, no Pernambuco, uma onda de sarampo, dengue. Senhor, tem misericórdia, sabedoria para que aqueles que estão nos governando saibam resolver esse problema. Nós devemos orar, irmão. Nós devemos orar pela nossa nação e pelos problemas que também ela enfrenta. Nós fizemos isso de maneira unida, juntos. Nós trabalhamos zelosamente nesse aspecto, né, de orar, de aconselhar. Com certeza virá para a nossa nação, para o nosso estado, nosso município, prosperidade e felicidade. Se necessário, um dia temos que ir para a rua, tirar o presidente, tirar o governador, tirar o prefeito, nós vamos. Se ele infringir as leis e ele tiver, e de maneira tal que o cargo que ele assume não é digno dele estar lá, nós também como cristãos temos o direito de ir para depor, que a lei do nosso país permite fazê-lo. Mas nós devemos fazer isso entendendo que se essa pessoa vem a infringir as leis, o juramento que ela fez no dia que assumiu aquele cargo, e vindo assim, portanto, macular o mandato que ela recebeu. Certo? Nós devemos fazer isso a partir do momento que alguém cometeu um caso terrível, né, corrupção, como nós vimos. Nós vivemos já dois presidentes da República que não terminaram seus mandatos, que foi o Fernando Collor e a Dilma Rousseff, né? Ambos por erros administrativos e corrupção. Não é isso? Portanto, meus irmãos e irmãs, nós devemos evitar, colocar os nossos esforços, para que aqueles que estão nos governando, e aqui nós temos que colocar os nossos esforços como cidadãos, para que eles possam revogar leis perversas. Por exemplo, nós temos que lutar para que o aborto no Brasil não seja aprovado.
Nós temos que lutar para que o casamento seja um casamento entre um homem e mulher. Nós devemos fazer isso. Nós devemos lutar para que o Congresso Nacional aprove leis justas que encaminhem o Estado brasileiro ao cumprimento do seu dever. Qual é o dever do Estado? Qual é o dever do governo? Nós vemos em Romanos, o dever do Estado é coibir o mal e promover o bem a toda a sociedade. Não é isso que nós vimos em Romanos? Que o dever do rei, do governo, é promover o bem e vir com a espada, ou seja, com o juízo, sobre quê? Aquele que pratica o mal. Agora mesmo, os irmãos devem ter visto que o governo está lançando aí uma campanha a favor do pacote anticrime, né? Que são um conjunto de leis que o ministro da Justiça, né, o ex-juiz Sérgio Moro, mandou para o Congresso Nacional para tentar resolver o problema da segurança pública, tentar deixar o bandido na cadeia, tentar evitar crimes graves, né, violentos e assim por diante. É uma coisa boa, e nós como cristãos devemos fazer o quê? Apoiar essa iniciativa, porque vai ser bom para o nosso país, tá certo? Nós devemos fazer. Recentemente, né, a gente viu aí o projeto de trazer tecnologia de Israel para tentar acabar com a seca aqui no Nordeste. Iniciativa boa, nós devemos fazer o quê? Apoiar. Agora aquilo que é ruim, a gente não deve apoiar de maneira nenhuma. Meus irmãos, portanto, nós temos que entender que aconteça o que acontecer, de uma coisa nós temos a certeza: quer o presidente seja bom ou ruim, quer o governador seja bom ou ruim, o prefeito, nós temos que ver uma coisa: o poder pertence a Deus e Ele estará sempre no controle de tudo. Finalizo citando o texto de Daniel. Eu queria ler com os irmãos Daniel capítulo 2, o verso 21, e aqui nós encerramos. Daniel capítulo 2, o verso 21. Daniel capítulo 2, o verso 21 diz: Ele é Deus aqui, esse Ele é Deus. É Deus quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Coisa interessante, né? Se é sábio, não precisaria de sabedoria, mas Deus dá mais. Se é inteligente, não precisaria de entendimento, mas Deus concede. Então nós devemos entender isso. O poder está na mão de Deus, Ele controla tudo, e que esse Deus, Ele vai controlar a nossa história, a história do nosso país, a história do nosso povo. O nosso papel deve ser orar. Deus muito santo e sábio.